A paz de nosso Salvador Jesus Cristo para todos os irmãos e irmãs em Cristo. Eu quero assim agradecer primeiramente a Deus e segundo agradecer a você que é inscrito no meu canal, que Deus continue te abençoando, te guardando e te protegendo dia após dia. Quero agradecer também a Deus pelas pessoas que não são inscritas, porém visualizam as minhas mensagens. Nesta oportunidade, eu vou estar falando aqui sobre 3 fases que Israel passou e que serve para a Igreja de Cristo hoje. Vou estar falando aqui sobre a fase de Israel no Egito, e logo em seguida no deserto, e por fim, lá na Terra Prometida. Meus queridos, para breve meditação, eu vou estar deixando aqui um versículo que se encontra no livro de Números, capítulo de número 14, o versículo 29. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados, segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Observe muito bem este verbo, murmurar. Deus ele não se agrada da murmuração. Deus não é louvado por meio da murmuração. E para meditação dos irmãos aí, no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 10, versículo 8, diz o seguinte, que nós não temos que nos prostituir, assim como aquele povo se prostituíram no deserto, e apenas num só dia, 23.000 corpos caíram no deserto, por conta da murmuração e da prostituição. Gostaria de estar falando dessa primeira fase que Israel passou. A primeira fase que Israel passou no Egito foi uma fase muito difícil, complicadíssima. Israel enfrentou muitos anos de escravidão, sofrimento, tormenta, sendo chicoteados praticamente quase todos os dias. Os anciãos que não aguentavam trabalhar, que pegar peso ali, o pessoal castigava por meio do chicote. Então Israel sofreu muito, sofreu bastante mesmo. E quando eles viram que não estava mais aguentando, eles resolveram aclamar a Deus. No momento que eles clamaram a Deus, de imediato Deus ouviu o clamor, e Deus agora aparece a Moisés quando ele está apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro, lá no deserto de Midian. E Deus fala para Moisés, por meio de uma sarça ardente, Deus fala com Moisés e pede para Moisés descer ao Egito e libertar o povo. Moisés começa a dialogar com Deus, tudo mais, dizendo que como era que ia libertar o povo, se eles não iam crer e tudo. Deus ali conversou com Moisés e pediu para Moisés fazer algumas coisas, e Moisés foi e fez. Por exemplo, Deus pediu para Moisés jogar a vara no chão. Assim que Moisés jogou aquele cajado no chão, aquele cajado se tornou em uma serpente. Então Moisés fugia daquela serpente, e Deus falou: Moisés, estenda a tua mão e pega pela cauda. Ali Moisés foi lá e pegou, e se tornou cajado novamente na sua mão. E assim Deus falou: esse sinal você vai fazer perante o rei e também todo o povo ali lá no Egito. E veio o segundo sinal, que Deus falou assim: eu vou te mostrar outro sinal aqui. Põe a tua mão no teu seio, ou seja, debaixo nas axilas, né? Põe a tua mão nas axilas, trazendo para uma palavra moderna hoje. Põe as tuas mãos nas axilas. Ele colocou, quando ele tirou a mão estava leprosa. Deus falou: coloca novamente. Quando tirou, a mão estava completamente purificada. Mas tudo bem, eu não quero entrar muito nesse detalhe, porque os irmãos conhecem a história aí. Eu só quero abordar sobre a fase de Israel no Egito. Então Israel era escravo do faraó. Faraó era um tipo de Satanás, porque quanto mais ele fazia o povo sofrer, quanto mais ele chicoteava o povo, quanto mais ele oprimia o povo, ele tinha prazer de estar oprimindo o povo de Deus, os seus escravos, né, que ele escravizava até muitos morriam ali, que não suportavam o peso, né, do trabalho no dia a dia. E é assim, a dificuldade que eles tinham para poder viver ali no Egito. Pois bem, eles estavam sem saída, mas no momento que eles clamaram, Deus entrou com providência e enviou um libertador. Moisés vai lá e fala para o faraó, para libertar a Israel,
para poder ir até o deserto, servir a Deus ou prestar um culto, um sacrifício ali de 3 dias. O faraó endurece o coração, não permite que o povo saia. Foi necessário Deus enviar 10 pragas para poder o povo ser liberto, para poder o povo ser, assim, de uma certa forma, liberado para ir ao deserto oferecer o sacrifício ao Senhor. Só fazendo uma observação aqui, observa uma coisa. O rei, o faraó, não queria de forma alguma perder a Israel. Por quê? Israel eram seus escravos. Então o povo ali trabalhava todos os dias e fazia com que o Egito prosperasse. A produção, né, dava um rendimento e tanto ali nos trabalhos braçais que aquele povo executava no dia a dia. Pois bem, se você acha que Satanás ele quer perder as pessoas que estão ao lado dele, lógico que não. Ele vai fazer de tudo para poder manter as pessoas no seu domínio, escravizando essas pessoas, deixando essas pessoas oprimidas, sem ter saída, entre aspas, sem ter saída, mas se a pessoa confiar em Deus, acreditar em Deus e pedir misericórdia, Deus vai enviar um libertador para proteger, para poder ensinar essa pessoa, orientar essa pessoa. Ou seja, o nosso libertador é Jesus Cristo. Então Jesus ele vai estar libertando essa pessoa por meio de outras pessoas, outros canais que Deus usa aqui na Terra. Por exemplo, a mensagem é um canal para poder libertar as pessoas. Tem os mensageiros de Deus, servos e servas do Senhor, que poderá ir até você e mostrar o caminho que é Jesus Cristo, orar por você e as cadeias caírem por terra e você ser livre para poder servir a Deus de todo o seu coração. Pois bem, agora essa foi a fase no Egito, uma fase triste, uma fase sem saída, uma fase... Mas no momento que eles clamaram a Deus, Deus foi lá e tirou aquele povo da escravidão. Tudo bem. Agora eles foram para o Egito. A segunda fase ou melhor dizendo, perdão. A segunda fase é deserto. O deserto, para quem assim, não está por dentro do significado da palavra deserto, deserto significa ermo, lugar desabitado, despovoado, solidão. É um lugar de tristeza, é um lugar de escassez, onde você não vai encontrar nada. Pois bem, Deus pega o seu povo e leva para o deserto. O deserto, para muitas pessoas, é como se fosse um lugar que vai fazer com que você até morra, passe fome, você enfrente a maior dificuldade da vida e não consiga vencer ali porque você está no deserto, ou que você nunca vai encontrar uma saída. Muito pelo contrário. O deserto é um lugar que Deus usou e que Deus usa hoje. Não o deserto físico, mas Deus às vezes nos coloca no deserto hoje. Por quê? Porque no deserto nós aprendemos, e muito, aprendemos muito, adquirimos experiências, nos preparamos. O deserto nos capacita para poder alcançarmos as nossas vitórias ou nossas bênçãos finais. Quando a pessoa ela está no deserto, é um sinal de que Deus está tratando com esta pessoa. O deserto te fortalece. O deserto me fortalece, me ajuda para poder eu dar continuidade à jornada que não é nada fácil. Então, no deserto, quando vem a cabeça, a mente de uma pessoa, a palavra deserto, você vai logo imaginar, puxa, é um lugar onde tem muitos perigos, tem salteadores, tem ladrões ali que passam no deserto e leva tudo que você tem. Tem saqueadores ali à vontade. E o povo de Israel, Deus vai lá e coloca nesse lugar. Deus agora começa a tratar aquele povo ali. Por que Deus colocou ali? Né? Você vê que logo quando eles saíram do Egito, que estava lá no lado do Mar Vermelho, que estava o Mar Vermelho e o abismo. Então eles não prosseguiram viagem. Ali mesmo eles acamparam e ali eles se prepararam para poder servir ao Senhor Deus. Passados-se 3 dias, o faraó sentiu falta do povo, dos escravos.
das pessoas que davam, faziam a produção, né, ali das suas obras, fazia com que os trabalhos rendessem. Então o faraó não viu tanta produção. Ali falou assim, não, temos que buscar os nossos escravos. Reuniu os seus soldados e aí partiram para o deserto para poder trazer o povo de volta. Satanás, ele faz isso. Ele tenta, faz o quê? Às vezes você saiu do mundão, digamos aí, você saiu do Egito, do mundo. Você veio para Jesus. Você hoje está servindo a Cristo, está adorando a Jesus. Não fique pensando que o diabo vai ficar de braços cruzados, não. Ele vai investir, vai fazer de tudo para poder levar você de volta. Para poder tentar levar você lá para a escravidão, para viver aquela vida miserável, vida de sofrimento, vida de tristeza, de angústia, vida, né, ali atormentada todos os dias. Ele vai fazer de tudo, vai investir pesado para poder lhe levar para lá. Então, cuidado, permaneça de pé, olhando para Jesus. Não olhe para trás, não. Não tenha saudades do Egito, não volte para o Egito, porque é só sofrimento e angústia. Como você já experimentou, você já viveu isso, então prossiga olhando para Cristo Jesus. Mesmo você no deserto, não se preocupa. Se o inimigo ele tentar te atacar, se o inimigo tentar vir com toda a ferramenta necessária para tentar te afastar, levar de volta, não baixe a cabeça. Permaneça buscando ao Senhor Deus, porque está escrito na palavra do Senhor Deus que nenhuma ferramenta contra nós prosperará. Nenhuma ferramenta contra ti prosperará. Então confia no Senhor. Aí o que acontece? Quando o povo estava ali, de repente eles perceberam algo estranho no ar. Uma nuvem de poeira tomava todo o ar. E o povo ali percebeu logo que era o faraó que estava vindo com seu exército de encontro a eles. O povo aí começou a já reclamar, começou a murmurar, começou a se queixar de Moisés, dizendo, Moisés, tu nos trouxe para esse deserto para morrermos aqui, Moisés. Moisés ali vai clamar a Deus, Deus falou, Moisés, por que o povo está me clamando? Moisés, diga a esse povo que marche. E Deus falou para Moisés, olha, pega o teu cajado, toca sobre as águas, tocou, o mar se abriu, o povo passou de pés enxuto, Deus exterminou o exército de Faraó, e o povo saiu no outro lado, como a Miriam cantou o hino da vitória, juntamente com aquele povo ali se alegrando. Mas o que foi que aconteceu? Agora começou a jornada rumo à terra prometida. Então, por exemplo, no deserto ali, eles já sentiram a primeira dificuldade, andaram, e daqui a pouco a sede aperta, e eles começaram a reclamar, dizendo que não tinha água, e não sei o que, aquela coisa toda. Você sabe como as pessoas amam reclamar da vida. Tem gente que reclama de tudo, murmura de tudo. E Deus vai lá ordena a Moisés para que ele tocasse na rocha. Moisés toca na rocha, brota água ali, todo mundo mata a sede e assim segue viagem. Sabe por quê? Uma observação aqui. O caminho que nos leva até aos céus, ou seja, essa jornada que nós estamos trilhando, não é apenas de um dia, 2 dias, 3 dias, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos. Não, essa jornada é longa. E nessa jornada, eu quero que você entenda uma coisa, que você vai encontrar dificuldades e mais dificuldades. Você vai enfrentar adversidade, você vai enfrentar inimigos, você vai enfrentar muita dificuldade mesmo nesta jornada. Agora, vale você permanecer olhando para Jesus, autor e consumador da nossa salvação, da nossa fé. Não pode recuar. Sabe uma coisa que eu quero destacar? Aquele povo, quando saiu do Egito, que chegou no deserto, você sabe de uma coisa? O povo ficou 40 anos no deserto. Por que ficaram 40 anos? Porque murmuraram contra Deus, reclamaram, pecaram, de tudo estava reclamando. Muitos daqueles anciãos, aquelas pessoas mais idosas, aquelas pessoas que saíram do Egito, morreram no deserto. Não entraram na terra prometida. Sabe por quê? Porque murmuraram, e os murmuradores, eles vão ficar de fora, os maldizentes vão ficar de fora, não vão herdar os céus, não vão entrar lá de forma alguma. Sabe por quê? Porque os céus é para quem
persevera, é para quem passa pelo deserto e mesmo em meia dificuldade está glorificando a Deus, está exaltando a Deus, está louvando a Deus. Então, serve para a igreja de Cristo hoje. Por exemplo, porque antes de... uma fase que a igreja também passou, porque antes de nós sermos igreja, nós éramos do mundo, fazíamos parte do mundo. Ou seja, éramos do mundo no sentido, vivíamos na prática adâmica, cometendo pecados, vivendo, praticando tudo aquilo que desagradava a Deus. Entendeu? Só depois que Jesus nos chamou, foi que nós nos tornamos igreja de Cristo. A igreja de Cristo, ela foi formada por meio de pecadores, pessoas que viviam na prática adâmica, na prática do pecado, fazendo tudo que desagradava a Deus. Jesus nos chamou, então a gente estava lá sofrendo, angustiado, sem ter saída. Jesus, pela sua misericórdia, nos resgatou e nos trouxe para a sua luz. Por isso nós temos que estar louvando a Deus constantemente. A outra coisa que me chama a atenção é a segunda fase, que Deus nos põe no deserto também. A igreja de Cristo passa pelo deserto. E quando Deus nos coloca no deserto, isso é nos preparando, é nos santificando, é nos dando graça para que nós venhamos permanecermos com as nossas cabeças erguidas, marchando para os céus. Porque a jornada não é curta. A jornada é longa, então temos que ter preparo para poder suportar até a vinda de Cristo. Então, quando falando assim, o povo ali ficaram no deserto, só a nova geração que entrou no deserto, juntamente com quem? Com Josué e Caleb e a sua nova geração. Porque aquele povo que murmurou, aquele povo que ficou reclamando da vida, eles não entraram, morreram no deserto. E não é a vontade de Deus que você morra no deserto. Não era a vontade de Deus que aquele povo ficasse 40 anos no deserto. Não. A vontade de Deus era que eles passassem ali. Porque, voltando a falar novamente, porque o deserto não é lugar para se habitar. Não é lugar para se morar. Deserto é lugar de passagem. Agora imagina aqui comigo, pensa comigo. Quantas e quantas pessoas, quantas passavam todos os dias ali pelo deserto, de cidade para outra cidade, e Israel não conseguia sair. Por quê? Por causa da desobediência. Porque reclamou, porque murmurou contra Deus, porque pecou contra Deus. Você sabia que tem hoje muitas pessoas no nosso meio que está assim o tempo todo? Reclamando da vida, nunca sai da mesmice. É sempre na mesma coisa. Por quê? Vive reclamando, murmurando o tempo todo. Nosso Deus, Ele levou aquele povo para a terra, para Canaã, a terra prometida, a terra que mana leite e mel, terra boa. E hoje, para nós, como igreja, essa nova Canaã é os céus que Deus preparou para nós. É o céu que Deus tem para todos aqueles que se humilham diante de Deus, que buscam a face de Deus, que desejam reconhecer, que reconhecem a grandiosidade de Deus, melhor dizendo, e estão no centro da vontade dele. Então essas pessoas irão entrar no céu, passando pelo deserto e louvando a Deus, glorificando a Deus, pode ter certeza que você vai entrar nos céus. São 3 fases importantíssimas que nos santifica, serve como lição e nós temos que a cada dia nos aperfeiçoar na graça, no conhecimento do nosso Salvador Jesus Cristo e aguardar a vinda de Cristo até Ele aparecer nos céus para arrebatar o seu povo. Tá bom? Que Deus em Cristo possa te abençoar, te guardar em nome do Senhor Jesus.